o nome do Senhor. Salmo de número 51. Versículo de número 11. Já foi lido o texto inteiro, nós vamos ler os versos. Ou melhor, vamos ler os versos 10 e 11. Já lemos o texto inteiro hoje. E sinto até constrangido de parar um mover desse. Mas vamos continuar com a palavra. Sim ou não? Louvado seja Deus. Está escrito assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Podeis assentar, fique à vontade. Santo é o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, a nossa liderança, nosso pastor presidente, o pastor, os obreiros aqui na tribuna, como também toda a igreja, toda a nova igreja. Quero agradecer a vocês por mais esta confiança, né? E agradecer sempre a Deus pelo privilégio de poder ser um entre aqueles que está levando a sua palavra. Isso não tem preço. E não merecia. Se fosse por mérito, por merecimento, eu não teria sido escolhido. Mas fui apontado por Deus para ser um também nesse propósito. Esse propósito que é grande. Louvado seja o seu santo nome. Eu quero, já tivemos aqui alguns excelentes pregadores, e essa igreja, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, ela vem numa crescente. Quando o assunto é a exposição da palavra, né? Eu quero fazer menção aqui, louvado seja o nome do Senhor, dos jovens e adolescentes que eu estou tendo o privilégio de ouvir, né? De ver que vocês estão se preocupando de montar ali um esboço, de vir preparado para trazer aqui a palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu estou feliz com isso. Imagina o céu, louvado seja Deus. Imagina o céu, num tempo em que sempre foi, mas agora mais que nunca, a igreja precisa andar na contramão do mundo para manter a presença do Espírito Santo em suas vidas. E vocês estão fazendo isso. Quero também dizer para os meus companheiros que pregaram antes de mim, que eu tomei nota do que vocês falaram, mas para não correr o risco de usar, eu tomei a decisão de deixar em casa, porque as pregações foram boas e eu não queria correr o risco de ficar ali repetindo, né? Quero dizer também que vocês pregaram alguma coisa do que que eu já tinha pensado em trazer aqui. Então eu precisei mudar. Ainda bem que é o pastor que vai pregar no último dia, porque louvado seja Deus, ali a quantidade de sermões preparados é um pouquinho maior que a nossa. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Irmãos, foram falado muito já a respeito desse tema aqui. E eu diria para vocês que esse tema é o tema central. É o tema central para a igreja de Cristo. Como assim? O que nós temos de mais precioso que nós já recebemos foi o Espírito Santo. E quem proclamou, quem declamou ou quem fez este salmo foi o próprio Davi. Essa é uma das histórias, irmãos, que arrebenta o meu coração quando eu estou lendo a Bíblia. Como assim, irmãos? Um momento de fraqueza que aconteceu na vida de um rei valente, corajoso, forte, uma grande autoridade, um grande nome levantado por Deus,
cometeu um ato terrível. Um não, vários. Foram uma sequência de erros que levou ele a esta agonia, podemos assim dizer, do Salmo 51. Não é um salmo alegre, é um salmo quase que de desespero, é um salmo de agonia da alma. Por que digo isso? Porque, irmãos, quem teve o privilégio, quem entendeu o que é o Espírito Santo, e quem recebeu, e chegar numa posição que ele entende que está correndo o risco de perder, é sério, isso é muito sério. Mas antes de entrar na palavra, a título de introdução, eu quero ver com vocês em João 14, que foi lido aqui ontem. João 14, mas eu quero ler um versículo específico aqui. 2 versículos. Vamos ler um pouco mais. 14 e 16. Isso aqui é Jesus falando com seus discípulos. Ele diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro Consolador. Para quê? Para que fique convosco para... Mais adiante. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Só estes aqui por enquanto. A Igreja de Cristo tem um privilégio que nenhum outro povo tem, que é receber o Espírito Santo. Há uma certa confusão quando o tema é manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: os pentecostais foram levantados na terra com uma vantagem nesse sentido. Por quê? Porque esse é o povo que se derrama e que permite-se ficar vulnerável ao agir do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo não é só o mover que acontece aqui dentro da igreja durante as nossas celebrações. Aqui talvez seja só mais uma evidência do Espírito Santo. Mas existe, algumas ações do Espírito Santo que são fundamentais na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus. Nós descobrimos por esse texto aqui que ele habita em nós. Mas pelas Escrituras Sagradas também nós sabemos que ele não habita em templo sujo. Então a casa precisa estar preparada. Como é que a casa é preparada para receber o Espírito Santo? Tem uma regra aqui: o mundo não pode receber, só pode receber quem recebeu o Filho. Quem recebeu o Filho recebeu o Pai. E quem recebeu o Pai, quando o Filho subiu ao céu, está debaixo da promessa para receber o Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo, crendo nisso, reuniu-se no cenáculo e lá ficaram clamando e esperando a descida do Espírito Santo. E foi marcada de uma forma sobrenatural. Como é que foi marcada? O escritor precisou ali se esforçar para encontrar uma palavra, e ele disse que foi como o som de um vento veemente, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Foi audível e foi também visual a hora que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, tomou aqueles que estavam naquele lugar, e foi ali também gerado um milagre na fala, que até gente que não entendia a língua de quem estava falando passou a ouvir. Foi forte o que aconteceu. E para nossa felicidade, ainda continua sendo forte, porque o Espírito de Deus ainda continua habitando em nós. Santo é o nome do Senhor. Sabendo nós que o mundo não pode receber, não tem como nós esperarmos do mundo
o mesmo comportamento que a igreja tem. Portanto, não tem como a igreja evangélica brasileira querer que o mundo nos aplaude. Nesse tempo que nós temos de polarização, em que, olha só que coisa, nós temos no Brasil, na Câmara de Deputados, uma bancada chamada de bancada evangélica. Olha que coisa maravilhosa, né? Os homens que fazem a lei do nosso país. Mas como eu sou curioso, eu gosto de ficar analisando os discursos que eles fazem. E muitas vezes eles tomam a tribuna e eles querem doutrinar o povo, a nação brasileira, a viver debaixo da mesma direção que a igreja de Cristo está vivendo. Eu sinto muito, mas eles não vão conseguir. Como é que é, irmão? Você está profetizando maldição? Não, tem um diferencial. Quem recebe o Espírito Santo de Deus é a igreja. E quem transforma a igreja é o Espírito Santo. Se nós queremos que o Brasil seja transformado, nós precisamos nos levantar pregando esta palavra de santificação que tem sido pregada aqui. Nós temos que levá-la lá para fora, não ter medo de pregar a verdade. Aí sim, esta nação será santificada. Mas com palavras pontuais, sem que haja o mover do Espírito Santo de Deus, não vai acontecer nada. Ninguém será transformado. Sem a palavra e sem o Espírito de Deus, ninguém será transformado. Por que muita gente? Eu fiquei muito triste de ter que ouvir isso dos lábios de uma irmã minha, irmã mesmo de sangue, filha do meu pai e da minha mãe, que frequentou a igreja por um tempo. Frequentou um bom tempo. Frequentou a igreja e não foi tocada pelo Espírito Santo. Irmão, como é que é? Não conheceu Jesus. Não entendeu nada. Por que você está falando isso? Está falando mal da tua irmã? Não. Até porque eu tenho 8 irmãs. Se essa gravação chegar até elas, ela nem vai saber quem é que eu estou falando. Louvado seja Deus. Como é que isso é possível? Eu costumo dizer que quem está num ambiente como esse aqui, que nós estamos, o ambiente aqui é espiritual. Ele está num ambiente como uma pessoa que está com sede. Quem está nesse ambiente aqui e não entra no mover do Espírito, não sente a presença de Deus, não é tocado pela palavra, não se alegra em Deus, ele é como uma pessoa que está com sede. E ele está dentro do rio de água doce e potável, limpa, cristalina, com água até o pescoço, morrendo de sede e não bebe. E houve silêncio na terra, porque é muito sério. O ambiente é espiritual e o Espírito de Deus está nesse lugar. E foi nos dado um propósito: não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, meus queridos, vale a pena. Deus não deu um tema desse para a gente trabalhar em vão. Deus está falando conosco. Deus está tratando conosco. Com quem? Com toda a igreja. É para todos. É um alerta de Deus. É o anelo do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus agindo neste lugar para que ninguém se perca. Por quê? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Essa semana para mim foi uma das semanas mais difíceis lá no meu trabalho. Por quê? Porque um companheiro de aproximadamente 12 anos, que a gente se via de segunda a sexta-feira, todos os dias, conversavam bastante, do nada, absolutamente do nada, em pleno sábado à noite, passa mal, entra em coma e não volta mais.
Conversamos bastante. Como eu já falei para vocês aqui, quando eu tenho a oportunidade lá, eu evangelizo. Conversamos bastante. Mas quando chega a hora, não tem quem possa dizer não vou. E acredite, o espanto continua. Por quê? Porque para a empresa é só mais um número. Para a família, alguns, e para os amigos, alguns dias de luto. Mas para Deus é uma alma preciosa. Então nós somos preciosos para Deus e devemos viver a nossa vida com esse intuito de agradar a Deus. Santo é o nome do Senhor. Voltando para o texto, Salmo 51. Porque hoje é um dia alegre, hoje não é um dia triste. Por que é alegre? Porque nós já recebemos aqui a presença do Espírito Santo. Vou tentar ficar no texto aqui o máximo possível, e vou tentar não ser pesado, não ser cansativo. Santo é o nome do Senhor. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quem está fazendo, quem faz uma oração dessa, sabe que pecou, entendeu que errou. E normalmente, humanamente, quando isso acontece, a primeira coisa que a gente faz é procurar um culpado. Isso começou lá no jardim. Foi a serpente, foi a mulher que tu me destes. Mas isso não tirou a consequência do erro. Não tirou. A consequência permaneceu. E por conta disso, toda a humanidade está pagando o preço até agora. E este homem que era conhecedor da palavra, está agora fazendo esta oração, este cântico em forma de oração de súplica. Vou mais além, no 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. É possível isso? Agora eu vou falar para vocês aqui o seguinte. Este homem que você está acompanhando, que falou essas palavras, olha quem foi ele. Vem aqui em 1 Samuel. Vem comigo em 1 Samuel. Deus poderoso. Capítulo de número 17. Versículo de número 32. Espírito Santo. Esse homem, em um período difícil que a nação de Israel estava vivendo, no período do rei Saul, levanta-se um exército perigoso, treinado, e com um soldado em específico, treinado desde a mocidade, esbravejando, ameaçando e dizendo e perguntando se tinha homem de coragem em Israel. Este homem, chamado Davi, vamos ler no versículo 14, capítulo 17, versículo 14. Ele recebeu uma incumbência, uma responsabilidade do seu pai. 14 diz assim, 1 Samuel 17, 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. 16. E chegava-se, pois, os filisteus pela manhã, e à tarde se apresentou por 40 dias.
E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, Deus poderoso, para teus irmãos uma erva deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva-os ao arraial a teus irmãos. 18. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará teus irmãos a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. O que ele foi fazer lá? Ele foi buscar informações na guerra para saber como é que estavam os seus irmãos. Este era o intuito. Só que como seu pai era um homem sábio, falou: leva estas coisas aqui para os teus irmãos, mas leva também estes queijos aqui para o capitão, para o chefe lá de 1000, que estava sob o comando de 1000, porque senão ele não vai deixar nem você trazer as informações. Vai lá, vai ver como é que estão os teus irmãos, traz a resposta para mim. Este foi o objetivo. Só que o que acontece, o que aconteceu é que quando ele chegou lá, ele deparou com aquela cena. Aquele soldado filisteu enorme, gigante, treinado desde a sua mocidade, armado até os dentes, gritando, perguntando se não tinha homem em Israel. E se tem uma coisa, irmãos, que faz ferver o sangue do ser humano, do sexo masculino, é dizer que ele não é homem. Ih, meu irmão, a coisa não presta. O sangue ferve. Se disser que o cara, não presta não. E ele ouve aquela situação e se propõe a lutar. Como assim? Ele era o menor da casa. Os seus irmãos que foram preparados para a guerra estavam lá no exército. Teoricamente, ele não foi preparado para a guerra. Teoricamente, ele era o incerto. Olha como é que Deus trabalha. E entre nós, irmãos, olhando, observando para nós mesmos, tem hora que eu olho para mim mesmo e digo: mas que cidadão mais incerto para ser usado nas mãos do Senhor. E se a gente olhar para nós mesmos, é assim que a gente vai. Se a gente se olhar no sentido de olhar para a grandeza de Deus e para o nosso tamanho, a gente vai dizer: eu mesmo, Senhor? Tem certeza que sou eu? Sim, você mesmo. O que aconteceu com ele? No versículo 32, ele se dispõe a lutar e ainda tem testemunho para convencer o rei. Os seus irmãos ficaram bravos, não aceitaram a ideia. O rei Saul disse que ele não estava preparado, mas ele tinha um testemunho para contar. Que testemunho é esse? Na responsabilidade que lhe foi dada de cuidar do rebanho do seu pai, ele defendeu o seu rebanho, literalmente falando, defendeu as ovelhas do seu pai. Contra o quê? Contra o urso, ou contra o leão e o urso. Isso está no versículo de número 34. Ele defendeu, ele lutou, ele tomou a ovelha que o urso e o leão queriam devorar. Eu tenho testemunho, eu tenho preparo. Ele precisou se posicionar para dizer que estava pronto. Em algumas circunstâncias da nossa vida é assim, a gente precisa se posicionar. Estão tentando me diminuir? Eu sei que sou pequeno, eu sei que sou fraco, mas eu sei quem habita em mim, eu sei quem me capacitou, eu sei que o Santo Espírito de Deus habita em mim. Deus me capacitou para trazer de volta a ovelha do meu pai. Deus me capacitou, foi pela força do Senhor que eu consegui êxito, e é pela força do Senhor que eu vou conseguir êxito contra este filisteu. Como é que ele chamou o filisteu? De incircuncioso. Ele chamou de incrédulo. Ele diz: quem é este incrédulo? Quem ele pensa
que é? Para entrar aqui e afrontar o exército do Deus vivo. Este que era o menos provável, tinha mais intimidade com Deus do que os prováveis, do que aqueles que o próprio Samuel se enganou quando foi para ungir, que bateu o olho naqueles moços mais fortes, mais belos. Ele disse: é esse. Deus diz: não é esse. Eu não enxergo da mesma forma que o homem. Ele sabia. Irmãos, e como é que pode isso? Este é o homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Rei Davi, valente, venceu muitas guerras. O exército liderado por Davi. Diz os historiadores que foi na época da expansão do ferro, do cobre, que eles se armaram mesmo com espada, com lanças afiadas. E ele liderou aquele exército. E ele consultava a Deus se poderia sair da guerra contra os seus inimigos. Deus dizia: vai. Ele ia com seus soldados, voltava vitorioso. Como já foi dito lá no campo, em meio às ovelhas, ele venceu o urso e o leão. Do exército de Israel, cara a cara com Golias, no nome do Senhor dos Exércitos, Golias veio ao chão. Porém, no palácio da sua casa, foi golpeado pelas forças da sua própria carne. E quer saber de uma coisa, irmão? Carne não se converte. Carne tem que ser domada, tem que ser levada com cuidado, com muito cuidado. E é por isso que nós precisamos alimentar a nossa alma da palavra. É a palavra de Deus que nos transforma. É a oração constante que nos transforma. Louvado seja o nome do Senhor. É a presença do Espírito Santo em nós que vai nos fazer vencer. Mas vai chegar uma hora que é a nossa decisão. O adversário não vai desistir. E quer saber de uma coisa? Ele conhece as nossas fraquezas. Ele golpeou fortemente o rei Davi? Sim. Terrivelmente. O que aconteceu com este homem, irmão, foi muito sério. Foi muito sério. Digo para vocês que, se Deus quisesse naquele momento exercer juízo, retirar dele o Espírito Santo e nunca mais devolver, o julgamento seria justo. Irmãos, e isso acontece só com ele? Em determinada situação da minha vida, mesmo depois de ter conhecido o Evangelho, eu tenho certeza que se Deus tivesse me levado a julgamento, naquela situação que Deus e eu sabe que eu passei, eu teria sido condenado com justiça. Sabe quem teve essa consciência? Um dos ladrões na cruz. Quando um zombava de Jesus e o outro dizia, nem mesmo estando na mesma condenação. Como assim? Ele, nós por justiça e ele inocente. Aí foi a hora da salvação para ele, porque ele pediu para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, a oportunidade da salvação estava ali de igual modo para os dois. Os dois estavam lado a lado com o Salvador, mas só um teve a sensibilidade e a humildade de reconhecer que merecia estar ali, mas não perdeu a oportunidade de dizer: lembra de mim quando entrar no teu reino. E foi isso só isso que Jesus precisou, porque Jesus não perde uma oportunidade de salvar. Alguns anos atrás, aquele pecador famoso,
Se fosse lá na Bahia, era Jonas Eduardo. O Jonathan Edward. Nem sei se é assim que eles pronunciam lá pro lado da Inglaterra. Ele pregou um sermão que ficou famoso. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz os historiadores que quando este homem estava pregando, com uma veemência tão grande, com uma unção que tomou todo lugar, diz que tinha crente que chorava igual criança e grudava-se nas pilastras do templo, grudava-se nos bancos, porque eles sentiram um peso tão grande da realidade, que eles entenderam a possibilidade de escorregar-se e cair naquela hora mesmo para o inferno. E eles tiveram um pavor, um desespero, que eles grudavam com todas as forças que tinham. E naquela cidade muitos bares se fechou. Um temor tão grande naquela sociedade. E os jovens pararam de ir para a balada e passaram a ir para o templo, ouvir a pregação expositiva da palavra de Deus. E a pregação era sobre santificação, sobre a necessidade de renunciar aos prazeres carnais, os prazeres do mundo, e entregar-se a Deus para não sofrer a pena de descer às profundezas do inferno. No nosso país, os nossos irmãos primitivos pregou muito sobre céu e inferno, pregou muito sobre salvação, e de certa forma, por ignorância, até exageraram na medida, ignorância da falta de conhecimento, mas conseguiram bons frutos. Tanto é que nós estamos aqui. Se nós não tivéssemos sido alcançados por aquela palavra, nós não estaríamos aqui, e nós estamos. Este homem que foi golpeado no seu palácio, eu não vou entrar nos pormenores dessa palavra, do que aconteceu com ele, porque isso corta o coração, isso quebra, isso arrebenta. Foi muito sério o que ele fez. Ele cobiçou a mulher do próximo, ele conspirou para tirar a vida do esposo da mulher, e de certa forma tirou. Muito sério. E agora, quando ele cai em desgraça, ele cai em agonia, ele entende a possibilidade de perder o que ele tinha de mais precioso, que não era o seu rei, não era a sua coroa, não era a prata, não era o ouro. Tanto é que quando ele se lançou no chão, arrancou a coroa da cabeça, rasgou as suas vestes, passou cinza pela cara, pela cabeça, como sinal de arrependimento, e fez este clamor que nós estamos correndo aqui hoje, porque havia uma possibilidade real de perder o Espírito Santo. Mais adiante, no Salmo 51, estou no tempo ainda, né? Graças a Deus. Quando eu estou pregando assim com muita calma, misericórdia, se deixar, passa do tempo. Santo é o nome do Senhor. Verso de número 6. Eis que amas a verdade no íntimo, Deus, irmãos. A verdade, às vezes, de certa forma, pode até machucar, mas Deus ama a verdade. Deus ama a verdade. Eu conheço uma pessoa que cometeu atos terríveis, totalmente desprezíveis para quem tem sã consciência. E esta pessoa, uma certa vez, estava no carro comigo, não me lembro qual era a PR do Brasil, mas ali no estado do Espírito Santo, depois da travessia da ponte Rio-Niterói, ele começou a me fazer algumas perguntas. Tenha cuidado, tenha muito cuidado, quando alguém que não professa a mesma fé que você
caminha até você e começa a fazer perguntas sobre a Bíblia, sobre as coisas espirituais. Você vai entender por que eu estou falando isso. Aquela pessoa começou a falar comigo o que eu achava sobre a pessoa que se suicida, a pessoa que tira a própria vida, por conta dos atos que aquela pessoa tinha cometido. O inimigo agora estava tomando a sua mente, e aquela pessoa estava pensando em suicídio, e eu não sabia, mas pela misericórdia de Deus conhecia um pouquinho de Bíblia, então trouxe ele para dentro da palavra. Aquilo era uma alma com sede, aquilo era uma alma desesperada, precisando de uma gotinha de água, de uma gotinha da presença do Espírito Santo, e ele veio até a mim. Se ele não tivesse achado uma gotinha do Espírito Santo, poderia ter sido o fim. E eu oro muito a Deus, Deus, deixa ser religioso não. Às vezes eu sou religioso demais, eu vou para a igreja, eu cumpro o protocolo, a liturgia da igreja, mas às vezes pode ser que entre alguém na igreja que está precisando só de um abraço, me faz sentir que ele precisa de um abraço, me faz sentir que ela precisa de uma palavra. Por onde eu passo, no meu trabalho, pela misericórdia de Deus, eu gosto disso. Sou conhecido como conselheiro, porque onde tem guerra eu vou lá com a palavra de Deus, com o conselho, e eu descobri na palavra de Deus que está escrito no sermão da bem-aventurança, que bem-aventurados são os pacificadores. Crente faz guerra contra o pecado, crente faz guerra contra o inferno, crente não faz guerra contra o seu irmão. Amém? A tua guerra não é contra o teu irmão que tem um pensamento diferente do teu. A tua guerra, minha irmã, não é contra a tua irmã que tem um pensamento diferente do teu. Porque se Deus quiséssemos que todos nós fôssemos iguais, assim Ele teria feito. Nós precisamos conviver em harmonia, apesar de termos pensamentos divergentes. É assim que tem que ser. Aqui está esse homem. Pecou, consciência do pecado, certeza que Deus podia tirar dele o Espírito Santo, mas teve algo aqui que é muito sério. O que é muito sério aqui nesse texto? O reconhecimento, a humildade que ele teve de ir diante de Deus, lamentar, chorar, expressar o seu arrependimento, e diante de toda a nação onde ele era rei, se debruçar em momento de fraqueza e reconhecer a grandeza de Deus. É isso que Deus quer. Se prepare, porque eu ainda nem usei o esboço. Santo é o nome do Senhor. Se lançou, reconheceu a fraqueza. O que separa o homem de Deus? Quem lembra? O que separa o homem de Deus? E ele sabia disso. Era conhecedor. Agora você imagine o homem separado de Deus. Retira-se então o Espírito Santo. Vai acontecer o que aconteceu com quem? Com o rei Saul. Não pôde ter paz nem dentro da sua própria casa, nem dentro do seu palácio, guardado com soldados armados, preparados, e ele no maior conforto possível daquele tempo. Não podia ter uma gota de paz. Por quê? Porque tinha um espírito mau que lhe atormentava. E quem é que veio para trazer uma alívio? Davi, com a sua harpa, com o seu louvor, cantando louvores ao Senhor, dedilhando louvores ao Senhor e expulsando o mal, engrandecendo o nome do Senhor através do louvor e expulsando o espírito mau que atormentava Saul. Entende a responsabilidade dos louvores? Levitas. Entendem? Que é espiritual, que a música foi feita para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. É por isso que não é recomendável, lá vem o religioso,
negócio de crente, louvar ao Senhor e cantar um nomezinho bonito, música secular. Que é isso, profeta? Eu não recomendo. Tem tempo, eu vou entrar. Houve um período na minha vida, já uns 15 anos de crente, eu comecei a ficar um crente muito normal. Sabe o que é um crente normal? Pense, vamos dar uma expressão aqui para você entender o que é um crente normal. Pense num picolé de chuchu. Pense. Tudo era relativo, tudo não tinha nada a ver. Aí comecei a voltar às velhas origens. Aquela musiquinha secular antiga do tempo lá, do rádio de pilha em cima do fogão, enquanto mamãe preparava o café. Aí eu dizia, no íntimo da minha alma, eu dizia, isso aqui não tem pecado, olha aí que letra bonita, é exaltando a família. Mas eu percebia que no dia que eu ouvia, a minha alma ficava angustiada, ficava sentindo uma coisa estranha. Então eu não estava tão normal assim. Se eu persistisse, ia perdendo as forças de orar. Isso não é religião não. Jejuar, Deus me livre. E aí se continuasse, começava uma angústia, uma coisa ruim na cabeça, sem explicação. E eu entendi. Fui tirando e fui percebendo. Depois eu ouvi pregações de pessoas que alertam sobre isso, dizendo: o louvor foi feito para glorificar o nome do Senhor. Davi foi louvar ao Senhor com a sua harpa para expulsar espírito mau de rei desobediente. A música foi feita para adorar a Deus. Se é usado para outro propósito, está errado. Ah, mas é bonita, a melodia é bonita, a letra é bonita, não tem pecado, mas foi consagrado a quem? A quem aquele cantor consagrou aquela obra? Continuemos aqui. Tinha que abrir esse parênteses. Louvado seja Deus. Eu sei que nós estamos trabalhando o tema: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai se retirando? Se você já repetiu que o que separa o homem de Deus é o pecado. O que faz divisão entre o homem e Deus é o pecado. Nós vimos isso lá no Éden. E vimos muito bem o que aconteceu. E o pecado? Como é que ele entra na vida do crente? Aos poucos. Cada dia, uma pitadinha de veneno. A secularização, o tem nada a ver, é assim mesmo, nós somos humanos, né? A carne é fraca, usada fora do contexto do que Jesus ensinou. Entende? Até, não, as minhas fraquezas é para Deus se aperfeiçoar em mim, distorcendo também a palavra de Deus. Não é sobre isso que está falando. Está falando sobre as fraquezas das nossas limitações, de coisas que não estão ao nosso alcance. Tem coisa que chega que não pertence a nós, não compete a nós, é só Deus. E nós ouvimos ontem aqui sobre o espinho na carne de Paulo, e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, mas não é na fraqueza do pecado, é na fraqueza das nossas limitações e no nosso reconhecimento, e quando nós glorificamos o nome do Senhor como o Senhor da nossa vida. Louvado seja o seu nome. Ele pede o quê? Que Deus purifique ele. Para quê? Para que ele fique puro. Puro para quê? Para quando for julgado. Igreja, nós somos diferentes. Igreja de Cristo, nós somos diferentes do mundo. O mundo tem que olhar para nós
e ver diferença. E eu vou falar uma coisa para você. Se tiver alguém que está pensando em aceitar Jesus, e este alguém é lá do teu convívio, se a referência de cristão para aquela pessoa, se a única referência de cristão para aquela pessoa for você, como é que está? Não responda. É retórica, responda para si. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. É isso. É aqui. É assim que nós precisamos andar. Vamos falhar? Certeza absoluta. Como é que é? Vai falhar? Vamos falhar. Quando nós menos esperar, já fizemos o que não era para fazer, já falamos o que não era para falar. Nós somos capazes de pecar. Olha só, deitado no nosso quarto, com a porta fechada, de olho fechado, tiver acordado, ainda é capaz de pecar. Olha que coisa que é. Que coisa terrível que é esse pecado. E como é que a gente pode se colocar numa posição de grandeza? Não. Nós precisamos constantemente da presença do Espírito Santo. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está lá na oração que Cristo nos ensinou. Não nos deixes cair em tentação. Nós estamos refletindo sobre a agonia de um homem que caiu em tentação. Se Deus trouxe esse alerta para esta igreja, Ele está falando conosco sobre esta responsabilidade de vigiarmos para não cairmos na tentação e para buscarmos mais constantemente, mais frequentemente, com mais vigor a presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus e pedir que Deus não retire de nós o seu Espírito. Se por acaso você cometeu algo, Deus não dá um tema em vão. Deus não revelou esse tema por acaso, e Ele está insistindo com a gente para que nós possamos repetir constantemente: não retires de mim o teu Espírito Santo. Se aconteceu alguma coisa contigo que você desconfia que há esta possibilidade de perder o Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus, corrige isso o mais rápido possível, porque Jesus está às portas. Jesus não vai bater na tua porta para dizer: vou voltar daqui a pouco, vou voltar amanhã, vou voltar depois de amanhã. Não, Ele está dizendo que está às portas. Ele volta a qualquer momento. Não fique com vergonha, não fique com medo. Se entregue, não resista. Se arrependa e venha diante de Deus, para que Ele possa te purificar, para que naquele dia você esteja mais puro que a neve, para que não seja condenado. Não fique dentro da igreja de Cristo com sede. Não fique na igreja de Cristo se poupando de receber o Espírito Santo de Deus. Aceite a palavra de Deus como ela é. Reconheça que é fraco e deixe Deus transformar a sua vida, para que você possa ter direito de morar na eternidade. É difícil isso? É difícil falar sobre isso? Mas se Deus está falando sobre esse tema, é sobre isso. Vamos deixar para o pastor concluir no próximo domingo. Louvado seja Deus, porque a hora já foi embora. Amém? Reflitam. Como eu já falei para vocês, eu gosto de pregar de forma que vocês possam se lembrar dessa palavra durante essa semana, pensar sobre isso, e a pessoa que precisava ouvir a expressão final, ouviu. Está contigo e com Deus. Mas eu tenho certeza que você vai reconsiderar, e o Espírito de Deus vai voltar a morar em ti
com aquela mesma veemência que já orou. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.